Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao videocast Educação Financeira é Proteção para a Vida, da Prudential, que é a maior seguradora independente de vida do Brasil, com 27 anos no país e 150 no mundo. Eu sou a Mafelo Visoto e vou estar aqui com vocês neste segundo episódio da nossa série. E hoje nós vamos falar sobre longevidade, uma realidade que está redefinindo a forma como vivemos, cuidamos da saúde e planejamos o nosso futuro. Viver mais exige novas atitudes e um olhar estratégico sobre como nos protegemos em cada etapa da vida. E para explorar esse tema, a gente recebe aqui dois convidados que entendem muito sobre o assunto. O Guilherme Marques, ele que é vice-presidente de marketing e clientes da Prudential do Brasil. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Mafê. Prazer estar aqui hoje. Prazer é meu em receber vocês. Também a Aura Rebelo, ela que é CEO da Fully, que é um programa de bem-estar da Prudential. Bem-vinda. Obrigada, Mafê. Ótimo estar aqui também. Bom, eu vou começar aqui esse bate-papo falando sobre alguns dados do IBGE que mostram, olha só, o número de pessoas acima de 60 anos dobrou nos últimos 20 anos e a projeção é que até 2070, 4 a cada 10 brasileiros sejam idosos. E a longevidade já é uma realidade, né? A gente vê que ela vem com muitos desafios, principalmente quando o assunto é segurança financeira. Então, eu queria começar perguntando aqui para você, Guilherme, o brasileiro, ele tem pensado sobre o futuro? Ele está preparado nesse quesito financeiro? Aí ele pensa? Olha, Mafê, sua pergunta tem, eu acho que duas perspectivas diferentes. A primeira é, o brasileiro está enxergando que longevidade é uma realidade? E seus dados são claros e eu acho que a resposta é sim. Por exemplo, os meus pais que nasceram ali na década de 50, tinham uma expectativa de vida naquela época de 50 anos, né? Avós que viviam acima de 70 eram mais uma exceção. E eu vi avô passando de 90 anos e os meus pais já passaram de 70 e estão lá firme e forte. Então acho que o brasileiro está vendo sim que longevidade é uma realidade. Aí a segunda parte da sua pergunta é como que nós estamos nos preparando. Eu acho que melhor do que no passado, mas eu acho que ainda tem muito a ser feito. E isso que a gente vai explorar aqui hoje, né? Perfeito. Bom, e quando a gente fala em se preparar, a gente fala também em cuidar da saúde. Queria que você contasse um pouquinho para a gente o que é a Fully. Conto com todo prazer. A Fully é uma plataforma da Prudential que é feita para apoiar as pessoas a viverem mais e melhor. A história, né, por trás da criação de Fully e de fazer a Prudential entrar no mundo de wellness, né, de bem-estar, está muito associado, primeiro, ao nosso core business, né, o nosso negócio principal, que é o seguro de vida. Então, o seguro de vida, tem muita gente que fala assim, não vamos falar disso, né? Não, é morte, não, é acidente, não, é doença grave. Então, o seguro de vida, ele traz uma carga que muitas vezes as pessoas não querem encarar, enfrentar ou conversar a respeito. E a gente falou, poxa, como é que a gente começa a trazer uma conversa mais positiva, né? Dado que a gente quer que as pessoas vivam mais e vivam melhor, a gente tem que trazer coisas boas, né? Um impacto positivo para a vida das pessoas. E a segunda questão a gente tem que trazer a frequência na conversa com as pessoas. A gente não quer simplesmente vender um seguro de vida e pagar o seguro de vida daqui a 30 anos. A gente quer que as pessoas tenham a noção completa do que está coberto ali, né? A gente estava conversando antes lá fora, né? E tem muitas possibilidades. O seguro ele pode cobrir uma adversidade, uma doença grave, um acidente, uma invalidez, coisas que a própria pessoa vai receber em vida e não na morte. Então, como que a gente traz outras coisas que a pessoa pode fazer pela própria vida, né? E aí, voltando a falar de Fully, a gente criou, então, uma plataforma que trabalha com 3 verticais, e que tenta trazer conscientização para as verticais da saúde física, mental e financeira, e que através de um modelo de gamificação, que é super legal, super divertido, estabelece metas e recompensas a partir do atingimento dessas metas. Muito bem. Guilherme, então quer dizer que o brasileiro ele é muito otimista, então ele não pensa aí numa doença, na morte. A morte é um tabu aqui no Brasil, né? Muito grande. É verdade. E eu acho que a Aura colocou um ponto super importante, que é como fazer essa conversa, né, sobre a morte. E eu costumo dizer que ela começa pela vida.
A gente tem na nossa base de clientes, que hoje já chega quase a 6 milhões de clientes, mais de 5 milhões de clientes no Brasil. Ela começa pela vida porque, dependendo da fase que você se encontra na sua vida, você pode precisar de soluções únicas. E é assim que a Prudential olha para a jornada do cliente, né? Eu acho que uma frase que você ouve no dia a dia no Brasil é: o futuro a Deus pertence. E de fato, eu acho que tem, né, um pedaço da nossa vida que a gente não controla, mas tem muito que a gente controla. A Aura estava falando sobre a plataforma Fully, que tem uma série de facilitadores, seja gamificação, ou seja, os pilares que ela descreveu, para convidar as pessoas a se cuidarem, a viverem uma vida mais saudável. Se você olhar para as soluções de proteção que a Prudential desenvolveu nas últimas décadas no Brasil, elas também olham para a vida e olham de uma forma ali criativa, técnica de como proteger o que você constrói na sua vida, né? Então, se você olhar, por exemplo, um cliente que nós temos, vários na nossa base de clientes, que hoje chega a quase 6 milhões de vidas protegidas no Brasil, um cliente, por exemplo, que é um profissional liberal, que pode depender da voz, do corpo. O meu caso. É verdade, minha filha. E esse profissional, ele está, por exemplo, numa fase de acumulação e ele quer proteger aquilo que ele construiu. A gente não está falando de morte. Ou você tem outros casos profissionais que já estão muito mais avançados na carreira, já estão próximos de uma aposentadoria e também querem proteger todo aquele legado para a família. Ou, em alguns casos, clientes que têm uma necessidade ali de proteger um grande legado, que já pensa em sucessão e, enfim, nós também temos soluções para esse tipo de cliente, para esse tipo de necessidade. Não falamos de morte, falamos de vida, falamos de proteção, que é uma agenda super positiva, bem alinhado com o que a Aura estava colocando, que, enfim, faz parte ali da plataforma Fully, num dos pilares da plataforma Fully, né, Aura, que é educação financeira, né? É isso aí. Tem que falar, né? Pois Tem que conversar. Eu espero viver até os 100 anos, só que é aquela coisa, você quer viver até os 100 anos doente ou com qualidade de vida, né? Esse que é o que faz você querer continuar na vida, né? Com certeza. E a qualidade de vida tem estatísticas super importantes. As pessoas pensam que está muito associado ao teu DNA, né? Falam, DNA e tal. Mas, na verdade, está provado hoje que o DNA representa 15% a 20% só da longevidade, né? Outros 10%, 15% dependem de fatores ambientais, mas 60% a 70% da longevidade, do tempo de vida e da qualidade do teu tempo de vida depende da gente. Então, depende de como a gente lida com o nosso estresse, como a gente lida com o nosso sono, como a gente lida com a nossa nutrição, com o nosso exercício físico. Está muito mais sob nosso controle do que a maioria das pessoas pode imaginar. Eu acho que hoje em dia a gente já tem muito mais conscientização, né, sobre essa questão, né, toda hora eu sou impactada. Claro que eu tenho um viés, né, mas assim, eu estou no Instagram, toda hora vem, tem que fazer musculação, tem que fazer, né, são os 10 mil passos ou são 7 mil passos? Então, seu algoritmo tá bom, hein? Tá, o meu algoritmo tá sensacional, porque eu sou impactado o dia inteiro. Com receita também, receita do morango do amor ainda. Então, eu acho que existe essa tendência, né, na linha do que você falou, as pessoas são otimistas, mas eu acho que hoje já tem uma tendência que se mistura com autocuidado, né, que se mistura com querer ter uma vida mais plena, né, e que também traz muito mais informação sobre o que você tem que fazer hoje, que está ao seu alcance para você ter, e você conseguir chegar nos seus 100 anos linda do jeito que você está, inteira e feliz, né? Muito bem. Sabe, Mafê, o que a gente escuta de clientes de extremo sucesso é que sim, eles acreditam na sorte, mas eles também ajudam a sorte. Então, eles vivem muito, mas eles se planejaram, eles tomaram decisões corretas do ponto de vista de proteção, de planejamento financeiro, de saúde, e aí com essa ajudinha, a sorte, eles acabam vivendo a vida que eles planejaram viver. Isso que você falou da sorte, eu acho muito interessante, porque tem gente que fala, meu avô viveu até os 90 anos e fumava horrores. Tá, mas você vai contar com a sorte? Ele teve sorte, né? De viver até os 90 anos fumando bastante. Mas... Probabilisticamente falando, a chance de fumando bastante é terminar bem antes dos 90, né? Pois é. E a gente, sendo parte de uma seguradora, né? A gente trabalha muito com dados e fatos e tábuas atuariais, né? Então, tudo parte de uma projeção, né? A expectativa de vida, ela é o tempo inteiro
está sendo projetada. Essas perguntas são feitas, então. Como que é o seu estilo de vida na hora de você fechar um seguro? Sim. Existem fatores ali comportamentais que podem influenciar, sim, a melhor decisão, a melhor solução de proteção para você. Uhum. Mas o que ela colocou é verdade, né? A genética ali, ela é parte da equação que determina a sua longevidade, mas os fatores ambientais e os fatores de decisão de estilo de vida são dominantes nesse risco. Uhum. E Aura, como que a tecnologia está por trás aí dessa plataforma para levar essas informações, né, para a pessoa ter um hábito melhor? Bom, a gente trabalhou, né, quando a gente fez o desenvolvimento da plataforma, a gente trabalha primeiro com ciências comportamentais, né? Então, a ciência comportamental, ela estuda muito a formação do hábito. E o cérebro, né, quando você vai para todos os neurocientistas, todos os caras famosos que estão estudando, né, as questões de escolhas, as questões cognitivas, tem uma visão comum, que é o cérebro é preguiçoso, né? O cérebro é preguiçoso no sentido de que os nossos cérebros vão tomar decisões mais fáceis, né? O nosso cérebro, ele não vai tomar sozinho a decisão, vou guardar dinheiro, 10% do meu salário pelos próximos 20 anos para eu me planejar para o futuro. Isso é uma decisão que tem que ser, né, super trabalhada, super racionalizada para a gente tomar essa decisão. Então, quando a gente começou a desenhar a plataforma, né, a primeira coisa que a gente foi fazer foi estudar o comportamento das pessoas e como que a gente cria hábito. Porque esse aqui é o grande barato, né? Assim, não é você ir lá e dar aquele, né, que a gente brinca que é voo de galinha, né? Que você vai lá, hoje eu vou malhar, malho 3 horas e depois fico 3 semanas sem fazer nada. Uhum. Então, como é que a gente faz com que o hábito seja recorrente? O autor de Hábitos Atômicos é um livro muito legal que ele fala justamente da formação de hábitos. E ele fala da capacidade incremental do hábito. Uhum. Então, assim, ao invés de eu pensar que eu tenho que emagrecer 20 quilos, eu tenho que pensar que eu tenho que emagrecer 1 quilo por mês. No final de um ano, eu vou ter emagrecido 12 quilos, né? Na questão das finanças, é exatamente a mesma coisa. Eu não preciso chegar no meu primeiro milhão. Eu tenho que ter uma meta que seja atingível, que seja alcançável. Então, na questão da plataforma e da tecnologia, tem a questão cognitiva, né? Como é que eu faço as pessoas quererem tomar aquela decisão? Como é que eu faço ser fácil tomar aquela decisão, que tem que ser 1% de cada vez? E como é que eu recompenso aquela decisão? Então, a recompensa, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, ela é um aspecto muito importante, de novo também, lá da neurociência, né, e que a gente precisa perceber que a gente está fazendo um esforço, está fazendo uma dedicação, um investimento em qualquer uma dessas 3 áreas, né, física, mental ou financeira, e eu estou me recompensando por ter atingido aquele objetivo. Então, a plataforma, basicamente, ela trabalha nesse sentido. Quero criar hábitos, tenho que definir metas que sejam atingíveis e tenho que recompensar esse usuário a partir do atingimento dessas metas. E não acaba, né? Uhum. Não acaba nunca, vai sempre evoluindo, vai sempre tendo mais desafio e a gente vai cada vez impactando mais as nossas próprias vidas e as vidas dos clientes. Perfeito. Guilherme, quando a gente fala de bem-estar, a gente está falando não só da saúde física, mental, né? Mas quando a gente fala sobre segurança financeira, isso ajuda a pessoa a viver melhor. Porque se ela está preocupada, aumenta cortisol, enfim, é um horror, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, voltando ao seu ponto da sorte, né? Uhum. Eu acho que essa é uma forma de pensar da gente como população brasileira, mas, uma vez experimentada essa sensação de segurança, eu acho que coisas bacanas acontecem na nossa vida, né? A gente estava falando ali fora, né? Que há algumas décadas atrás, nós não éramos ali obrigados a usar cinto de segurança ou capacete, né? E que hoje a gente tem isso dentro do nosso hábito, né? E a gente faz por segurança. É por isso que nós tomamos essa decisão de usar uma cadeirinha de bebê para uma criança, dirigir dentro dos limites de velocidade, etc. É para segurança. São decisões que você toma ali a partir de uma conscientização e de um hábito. E eu acho que para a segurança financeira, o mesmo é válido. Uma vez que você experimenta, gostei muito do que a Aura falou, de ser incremental. Você não precisa, ali aos 20 anos de idade, ou até menos, a Prudential tem seguro de 2 a 80 anos, Uau. mas
Enfim, o quanto antes você toma essa decisão, você experimenta esses primeiros passos, você vê o valor da segurança, o valor que ela pode trazer para o que você já construiu. Se você for uma pessoa e um profissional de sucesso, ou te ajudar muito na sua jornada de construção, trazendo essa sensação de segurança para o seu planejamento. E eu acho que é isso que a gente, como empresa, também tem dentro da nossa missão, sabe? Uhum. Você falou que é de 2 até 80 anos, Exatamente. né? São várias gerações que tem aqui ao mesmo tempo também. Como que vocês trabalham essas diferentes gerações com relação à escolha de produtos? Mafê, 2 a 80, né? Tem 5 gerações aí dentro. São formas de pensar, formas de viver, formas de decidir completamente diferentes. Então, acho que assim, o primeiro cuidado que nós, como empresa, temos é na parte que, sinceramente, não está nem focado na venda, não está nem focado ali na solução, mas está focado na descoberta das necessidades que aquela geração, aquele cliente tem. Então, o nosso processo de advisory, de aconselhamento, ele é muito robusto, desenvolvido aí através da nossa história pelo mundo, e que hoje está no Brasil, enfim, de uma forma muito estruturada. A gente tem parcerias com bancos, a gente tem uma rede de franquias enorme, e dentro desse processo de descoberta, o cliente e a pessoa, né, o assessor que está ajudando o cliente, eles vão chegar a algumas conclusões, que podem ser, por exemplo, de criar uma solução de proteção para um imprevisto relacionado à saúde, para um imprevisto relacionado a algum tipo de incapacidade que todos nós estamos sujeitos, a um imprevisto que pode surgir a partir de um acidente. Em alguns outros casos, essa solução vai acabar abordando temas como a transferência daquilo que eu construí ao longo da minha vida para as pessoas que eu decidi que serão beneficiadas por tudo aquilo que eu construí. Então, existe ali todo um processo de aconselhamento e depois todo um processo de escolha da solução que invariavelmente vai ser individualizada, totalmente individualizada. Eu acho que essa é uma filosofia mesmo, uma forma de trabalhar nossa, que vão, enfim, trazer o que você está chamando aí de proteção e essa sensação de proteção. Uhum. Com relação a essa campanha de conscientização, né, que a seguradora faz, ela atinge melhor assim, as pessoas mais jovens ou não? Olha, eu acho que todas essas, aqui que nós escrevemos, todas essas 5 gerações serão impactadas de alguma forma. Uhum. E eu diria que de formas, né, diferentes. Mas eu vejo impacto, a gente mede esse impacto que a conscientização ela vai trazer à tona o tema de proteção para todas elas. Se me perguntar, não tenho aqui dados precisos para indicar, mas eu diria que, número 1, quanto antes você começar é melhor. Número 2, o custo de começar antes, ou seja, o custo para você como cliente de começar aos 20 anos, no início da sua carreira, no início da sua vida, ele é bem menor do que começar já numa idade bem mais avançada. Então eu diria que sim, uma conscientização mais jovem vai trazer resultados melhores para você como cliente. Muito bem. A gente no programa Fully, a gente tem hoje 77 mil clientes da Prudential que estão engajados no programa, né? Engajados é que estão ali usando mesmo. E a idade média, né, do nosso cliente engajado são 39 anos. Então casa muito com a idade média, né, com o público... Dos 2 aos 80. Dos 2 ao ali na meiuca, Uhum. onde a gente está, né, impactando a vida de muita gente que está fazendo essa projeção também, né? Tem um monte de gente como você que quer viver até os 100, 120. Falando sobre um ganha-ganha, a gente vê que melhora a vida do usuário e também traz ganhos para a empresa, para o crescimento dela? Sem dúvida, sem dúvida. Porque a gente impacta na qualidade de vida das pessoas, as pessoas vão ficar mais tempo sãs, mais tempo com saúde, né? E a gente vai ter, então, uma gestão, né, do pagamento das indenizações muito mais sob controle, né? Então, é claro que o negócio da seguradora
é essa equação entre um grupo grande que paga um seguro de vida para um grupo menor que vai ter o que a gente chama de sinistro, né, que vai receber as indenizações. Então, é claro que melhorando a qualidade de vida das pessoas, além da gente impactar na vida, a gente também traz o impacto para a saúde dos negócios. Folha é um diferencial, então, na hora de fazer uma venda, Guilherme. Sim, é um diferencial, sem dúvida. Eu lembrei de um tema, Aura, eu acho que a gente trocou algumas mensagens de clientes extremamente felizes, né? Por terem encontrado dentro da solução de proteção a plataforma Fully, né? E eles registram isso conosco, sabe, Mafê? Eles dão depoimentos e contam pra gente como está sendo essa jornada deles de melhoria de vida. E eu acho que isso conversa muito, assim, com algo que eu acho que vem antes da solução, né? Mas vem ali na jornada do cliente, que é como encantar esse cliente. E eu acho que o que a Aura está explicando e o negócio que ela lidera dentro da Prudential traz justamente isso, traz encantamento. E eu acho que a Aura também falou alguns temas importantes relacionados ao impacto do Fully para o nosso negócio. E o impacto é verdadeiro, é substancial, seja para o momento de descoberta, né? Descoberta da solução, naquele processo de assessoria que eu brevemente comentei aqui. Quando o cliente entende que nós, como seguradora, vamos estar com ele até mesmo no pilar de saúde mental, que não é óbvio no pilar de saúde física, eu acho que aquilo cria uma conversa, uma conexão super poderosa. E quando a gente olha pós-contratação, como que aqueles clientes se comportam dentro da nossa base de clientes, seja por satisfação, o quanto que eles gostam do que eles adquiriram como solução de proteção, ou pelo tempo que ele permanece conosco, pelo segundo produto, pela segunda solução que ele vai contratar, como que ele vai indicar a nossa empresa para amigos, familiares, etc. Então a gente enxerga impactos positivos assim durante toda ali a cadeia de valor mesmo do negócio. E eu acho que como princípio, né, se a gente está no business de proteção, como princípio é o correto de fazer. E a Aura está fazendo aí um super trabalho com a Fully. Vou te contratar, hein? Vendendo bem. Ela trouxe um pouquinho dos depoimentos, né, de quem utiliza a plataforma. Eu queria que você desse também exemplos práticos de quem já precisou utilizar esse seguro e que acabou recomendando para colegas. Eu acho que o nosso negócio, né, ele tem ali uma questão super positiva, que é indicação e satisfação não é algo acidental e nem algo, nenhuma exceção. Ele é mais a regra mesmo do nosso negócio. Eu acho que nós não existiríamos por 150 anos se a gente não tivesse ali dentro da nossa base de clientes, milhões de clientes, indicando a gente para familiares e colegas, né? E eu acho que um dado importante que faz total diferença hoje, da quantidade total, né, do que a gente paga e a gente é ali acionado pelos nossos clientes, né, que é o que a gente chama no mundo de seguros de sinistro, né? Desses acionamentos, desses pedidos de cliente, 90% é feito com o cliente em vida. E isso é super poderoso. E assim, a gente acha tão poderoso que nós criamos, a partir até de ideação com os nossos clientes, né? Uma campanha que significa com a sua palavra cliente Prudential. Está no ar. A gente já tem 8 episódios, alguns mais planejados, onde os clientes colocam nisso suas histórias próprias. E isso tangibiliza muito o que a gente chama de proteção. A gente vê trajetórias de vida sendo alterada de uma forma extremamente positiva. E isso dá uma satisfação enorme, né, Aura? Nossa. A gente que está nesse negócio, né? Olha, falando em satisfação e falando em testemunho de clientes, na verdade, eu quero compartilhar. Você está me falando aqui, eu estou lembrando tanto. Quando a gente teve Covid, eu estava aqui na Prudential do Brasil e ninguém sabia, né, o que a pandemia era, o que era Covid, o que era. Tinha um pânico muito grande. E quando a gente foi ver, as nossas condições gerais dos seguros da Prudential excluíam. Tinha uma cláusula que dizia: se houver pandemia algum dia, você não precisa pagar indenização.
E a gente falou, gente, como assim? A gente não sabe o que é, que tamanho é isso, como a gente não vai pagar indenização, né? E aí a gente falou, não, vamos pagar. Fizemos um estudo lá, em 3 dias aprovamos, falou, não, a gente não vai cumprir essa cláusula, a gente vai descumprir uma cláusula em favor dos nossos clientes. Não vamos deixar na mão. Não vamos deixar os clientes na mão. E isso custou caro, né, para a companhia, a gente gastou 160 milhões acima do orçado com a pandemia. Porém, o impacto que a gente criou na vida das pessoas, a gente tem muitos relatos, né? De pessoas que falaram assim, pô, que bom, né? Nesse momento de adversidade terrível que estava aquela onda, Prudential estava lá. E a gente abriu uma porta para o mercado, para a indústria. Porque depois que a gente falou, vamos cobrir, a indústria inteira foi a reboque acompanhando a nossa tendência, né? Eu fico assim, arrepiada quando eu falo disso, porque foi um momento tão intenso, tão doloroso e ao mesmo tempo tão profundo fazer parte de uma empresa que tem esse tipo de propósito e que banca, né, honra o compromisso, né, que é pagar o seguro, pagar a indenização quando o cliente mais precisa. É verdade, belo Pensar protagonismo. no cliente, né, se ele está nesse Muitos momento, relatos. se ele tem um seguro de vida, por que ele não vai usar agora? É a hora, né? E Mafê, assim, a gente está falando desse tema super importante, com várias histórias, e é impressionante o quanto que a gente ainda pode fazer como indústria, sabe? No Brasil, apenas 1 em cada 5 brasileiro tem uma cobertura para a vida, né? De seguro de vida. E mais da metade disso, na verdade, vem dos seus empregadores. Então, se você olha para o que a gente chama de vida individual, né? Clientes que estão ali tomando a decisão consciente de comprar, adquirir uma proteção para a vida, isso ainda é exceção no Brasil. E quando eu ouço uma história dessa que a Áurea descreveu, eu vejo que a gente, como empresa, está tomando uma posição de protagonismo para promover esse mercado, para levar esse mercado para onde ele ainda não chegou. É um campo muito fértil, né? Sem dúvida, sem dúvida. As soluções são muito únicas, né? Eu acho que para você conseguir dobrar esse número, que na verdade, seria o que a gente vê lá fora, na América do Norte, né? 3 vezes esse número. Mais de 60% da população está protegida, né? Pra gente chegar... No Japão, 90%. No Japão, 90% no Japão? Imagina, a exceção lá é não ter, né? A exceção é não ter. Então, quando a gente olha na pirâmide e vê ali as necessidades únicas, a gente enxerga que esse não é um jogo que você cria um produto e todo mundo compra. Você tem que ser muito, muito dedicado, começar por um propósito e por um protagonismo, mas depois criar soluções que são realmente únicas. Eu fiquei contente num almoço que eu fiz com 5 amigos, 4 famílias tinham seguro, todos com a Prudential, e eu fiquei contente de ver aquela mesa. Eu falei, poxa vida, isso aqui é um sinal que as coisas para frente podem melhorar. E eu acho bacana que eles tomaram essa decisão, eles estão, enfim, protegendo o que eles criaram. Estão pensando no futuro. E falando em futuro, quais são os planos, então, as próximas metas de crescimento da empresa, de atingir mais a população brasileira que está precisando? Eu acho que uma primeira meta é de manter aí uma trajetória firme com os nossos propósitos, criar histórias que sejam tão impactantes quanto essa que a Áurea descreveu, por exemplo, com relação à pandemia. Eu acho que um segundo objetivo é de manter de forma, eu acho que muito profissional, o que nos trouxe aqui, que é toda essa parte de uma venda muito consciente, muito assistida, que permite a gente a criar soluções que são extremamente únicas e que vão impactar muito positivamente ali cada cliente. Não uma solução que depois você vai olhar e falar, poxa, isso aqui não serve para mim, né? Eu acho que uma terceira meta é de continuar fazendo parte da vida dos nossos clientes enquanto eles estão vivos, enquanto eles estão ali enfrentando as felicidades e as dificuldades também da sua vida, para que o planejamento financeiro dos nossos clientes seja assim, o melhor possível. Está presente com relação aos diversos pilares que compõem a saúde dos nossos clientes. E aí, olhando assim, para crescimento, a Prudential vem crescendo muito. Nós somos a seguradora líder no segmento de vida, seguradora independente. A gente tem parcerias diversas, seja com grandes bancos, seja com a nossa rede de franquias, e a gente tem o objetivo de manter esse crescimento, de seguir crescendo, sempre com inovação,
com produto novo, com produto que vai, enfim, além do óbvio, que é o que a plataforma Fully nos trouxe nesses últimos anos. Não, e as pessoas precisam de ajuda, né? Então, assim, quando a gente olha para o Brasil hoje, 80% da população está endividada, né? Principalmente por causa de cartão de crédito. Tem 18 milhões de pessoas que estão diagnosticadas com ansiedade. Você tem aspectos de sedentarismo e obesidade super preocupantes no Brasil e na América Latina toda. Então, assim, como meta de empresa, está em a gente ajudar a diminuir esses números que são alarmantes, né? E tem uma questão muito importante, quando a gente fala dos pilares, né, inclusive do pilar da nutrição, a correlação entre essas coisas é muito alta. Então, assim, a probabilidade de uma pessoa que está endividada ficar deprimida e uma pessoa que está deprimida ter transtornos alimentares é total. Então, como que a gente mede, como que a gente impacta a vida das pessoas nessas frentes diferentes para tentar ajudar a melhorar de uma maneira geral a qualidade de vida, né? A felicidade mesmo, né? Das pessoas. Então é todo um conjunto, né? Que é essa questão que a gente falou, né? Holística mesmo, mente, corpo e educação financeira. E bolso, mente, corpo e bolso, né? Mente, corpo, exatamente. Como seguir, então, inspirando as pessoas aí nesse tripé dentro da plataforma Fully? Mafê, a resposta é educação financeira. Só que falando de cognição de novo, a gente tem um problema com a educação financeira. Porque as pessoas acham que educação é chato e financeiro é difícil. Né? Então, como que a gente faz educação financeira não ser chata e não ser difícil? É exatamente essa o desafio, por isso que campanhas como que a Prudential faz e conteúdos que a gente tem dentro da plataforma Fully, a gente sempre tenta trazer um lado próximo, um lado viável, factível, presente na vida das pessoas, né? Você fala assim, opa, isso serve para mim. E não aquela coisa difícil, né? Distante. É igual educar filho. É assim, é uma repetição constante e é uma constante busca por a gente achar a forma de se comunicar que seja mais assertiva e próxima das pessoas que precisam de um empurrãozinho. Sim, e recentemente eu vi uma notícia falando que vai começar a ter educação financeira para as crianças, né, nas escolas públicas. Decisão. Demais, né, Guilherme? Excelente decisão, excelente decisão. Demais. Eu acho que humanizar, né, humanizar o produto, humanizar a solução é extremamente relevante. Eu acho que é daí que os nossos clientes partem, né? Eles partem como ser humano. É ali que ele começa a jornada. Eu, como ser humano, preciso de uma solução que tem essa característica. Como que você pode me ajudar? E com a criança, é uma coisa super interessante, né? Eu tenho um netinho de 5 anos, o Valentim. E ele, no fim de semana, ele falou assim, vovó, compra pra mim, não sei o que. Eu falei assim, não, vovó tá sem dinheiro. Ele falou assim, compra no cartão. Então, assim, cartão não é, né? Cartão é meio de pagamento, cartão não é uma fonte de dinheiro, né? Então, essas coisas tão naturais, assim, como é que a gente cria... Opa, Ele poderia ter respondido assim, mas você não tem educação financeira para ter dinheiro? Como assim você não tem dinheiro? Esse é o que é a versão futura dele, né, Aura? Que você quer construir, faz um Pix, né? Não precisa de dinheiro, né? Faz um Pix, né? Isso. Então a gente precisa realmente, eu acho que essa geração nova precisa ainda mais. A minha geração tinha um cofrinho, a gente tinha moeda, né? Essa geração tem o dinheiro virtual, né? Como é que você educa as pessoas dentro dessa nova realidade, né? Muito bom, um bate-papo ótimo, instrutivo, trazendo informações muito relevantes para quem está aqui nos assistindo. E é isso, a informação está aí, né, Guilherme? A pessoa que quiser saber mais sobre finanças, tem muitos influencers na internet confiáveis, né? Então, é só querer. Guilherme, muito obrigada por tudo que você trouxe aqui de ensinamento. Se quiser deixar uma mensagem final. Mafê, para mim, a mensagem final é dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo dentro do seu planejamento financeiro, da sua educação financeira. E proteção é um grande aliado dentro dessa jornada. Agora, então, a palavra está com você, Aura. Então, Mafê, as palavras finais sobre Fully começa hoje e começa devagar, com metas simples, metas atingíveis
e vai monitorando e vai colhendo os resultados, né? Falando em resultados, a gente tem 88% dos usuários de Fully hoje já declaram que usar a plataforma melhorou seus hábitos de vida, melhorou sua qualidade de vida, por causa das recompensas, por causa dos estímulos todos da plataforma. E a gente também tem um outro indicador de idade biológica, né? Então você tem a idade cronológica e a idade do corpo da pessoa. E a gente também melhorou em 1 ano, a gente remoçou as pessoas em 1 ano a partir da utilização de Fully. Então estamos super felizes e todo mundo pode, né? Dos 2 aos 100 anos, todo mundo pode investir na sua qualidade de vida. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. E esse foi o 2º episódio de Educação Financeira é Proteção para a Vida, com a Prudential do Brasil. A longevidade é uma conquista, mas também é um convite à responsabilidade e cabe a todos nós repensarmos como vamos viver mais e melhor. Para saber mais sobre a Prudential é só acessar o site prudential.com.br e não deixe de acompanhar Educação Financeira é Proteção para a Vida nas plataformas de áudio e vídeo da CBN. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo episódio.